Olá pessoal, o Dr. Vinícius pediu para que eu falasse um pouco com vocês sobre algumas urgências, né, em neuroradiologia, então a gente vai abordar alguns tópicos aqui hoje, beleza? Meu nome é Péricles, eu trabalho com a disciplina de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Unifins. Com certeza, um dos principais casos que aparecem na prática clínica aí, eu acho que vocês estão passando na UPA, vocês veem isso com frequência, são os casos de TCE, né? E o que a gente busca, né, quando faz aí um exame de imagem no contexto do trauma, né? A gente, primeira coisa, tem que ver muito fratura, né? Algumas fraturas, elas têm mais risco que outras, né? Por exemplo, fratura em base de crânio, fratura de osso temporal. A gente busca coleção, né? E basicamente se isso está dando ou não um efeito de massa. Contusões no parênquima encefálico, a hemorragia subaracnoide. E quando ocorre, né, esses diagnósticos que eu coloquei aqui, muitas vezes ocorre um efeito expansivo intracraniano com formação de herniação do parênquima encefálico, né, e essa herniação muitas vezes ela complica com compressão do próprio parênquima encefálico, levando aí a sintomatologias. E outro diagnóstico também que a gente vê com frequência são as lesões axonais traumáticas, as LADs, né, lesão axonal difusa. Então, para começar, a gente sempre busca, né, por fraturas da calota craniana, né, olha essa fratura aqui, linear, aqui também uma fratura com afundamento da calota craniana, aqui outra fratura aqui comprometendo o osso occipital. É importante falar que quando a gente faz a aquisição da tomografia, existem algumas janelas, né, quando você faz a aquisição existe a janela de partes moles, a janela óssea, e é sempre importante o técnico de radiologia enviar a janela óssea para a gente conseguir ver as fraturas, porque se você não tem a janela óssea, só tem aí as partes moles, né, que é a janela para ver o parênquima, a gente acaba às vezes passando batido nisso aqui. Então sempre olhar bem o osso para ver se não tem aí alguma fratura. Outras coisas que aparecem também são as coleções, né? Sem dúvida nenhuma, a coleção de morfologia subdural ela é a mais frequente de todas. Ela é muito mais frequente. E a coleção subdural, ela geralmente ela é muito grande, né? Ela pode ser pequena, mas quando você vê coleções muito grandes, assim, coleções hemisféricas que circundam todo o hemisfério cerebral, isso aqui geralmente é coleção subdural. Ela geralmente tem a morfologia côncavo-convexa, tá? E o que diferencia mais da epidural. A epidural, ela tem essa morfologia aqui biconvexa, né? Morfologia em lente, né? Então isso aí gosta muito de cair nas provas de residência, tá? Mas lembrar que a subdural é muito frequente. Quando a gente fala de trauma, às vezes a gente está vendo uma aula de trauma, a gente pensa muito em paciente que estava lá na BR, teve um capotamento e tal, mas o hematoma subdural, você tem que estar muito atento nele também, em pacientes idosos, né? A gente está cansado de ver paciente que vem aí da UPA, né, paciente idosinho, e muitos deles acabam tendo subdural, né? Por dia eu devo ver aí, sei lá, uns 5 a 10 hematomas subdurais, é muito frequente, e como ele tem uma formação devagar, né, ele lento, a formação dele, muitas vezes isso aí fica crônico e dá sintomatologia mais tarde, tá? Muito comum em paciente idoso. As contusões, o que é a contusão? A contusão, na verdade, é uma lesão, né, do parênquima encefálico por geralmente contragolpe, né? O próprio tecido cerebral ele bate contra o osso e aí acaba formando a contusão, né? Ela é uma lesão no próprio parênquima. A contusão, na grande maioria das vezes, ela é acompanhada por conteúdo hemorrágico, tá? Observe aqui, essa aqui é uma área de contusão, tá? E sempre na contusão vai ficar pretinho na tomografia computadorizada, beleza? Você tem uma perda da distinção entre o córtex e a substância branca. E sempre tem aí também associado o sangue junto, né? Então é o que a gente fala aí no laudo, é a contusão hemorrágica intraparenquimatosa, tá? Então é o próprio tecido que geralmente ele bate no osso e ele se contunde e aí tem o sangue associado no meio do parênquima. E onde é que a gente vai ver isso com mais frequência? Geralmente na base dos lobos frontais, tá? Isso aqui é a base do lobo frontal. O próprio lobo frontal ele bate, né? Ele entra em contusão ali contra a fossa craniana anterior e também nas porções anteriores dos polos temporais,
o polo temporal bate ali na asa maior do esfenoide e geralmente dá aqui. Isso aqui é muito frequente. O paciente com trauma tem que olhar ativamente para isso aí. Beleza? A hemorragia subaracnoide, ela geralmente acompanha também aí nos casos de trauma, né? Observe que a hemorragia subaracnoide a gente vai conseguir ver na fase aguda quando o sangue preenchendo sulcos e giros, né? Fissuras. Observe aqui que a gente está na topografia da fissura silviana. Tem um material espontaneamente hiperatenuante preenchendo aqui, ó, em forma de linha. Isso aqui é sangue na fissura silviana, isso aqui é hemorragia subaracnoide. Compara com o lado esquerdo, né, que a gente não tem essa imagem, então isso aqui é a hemorragia subaracnoide, muito frequente também nos casos de trauma. Quando há um efeito expansivo muito grande, como nesse paciente aqui, né, você tem aqui uma contusão, né, contusões, um parênquima, hematoma nessa região, isso tudo gera um efeito expansivo que comprime o parênquima encefálico. Observe que há um colapso do ventrículo lateral direito, né, desvia até a linha média contralateralmente, tá? Gerando aí as herniações. Esse esquema aqui eu gosto bastante dele, que ele mostra bem as herniações, né? Observe aqui que tem um hematoma aqui dando... O hematoma, ele tem uma morfologia biconvexa, né? Então talvez um hematoma epidural. E os principais hematomas são esses aqui, ó. As herniações, né? Subfalcina, o giro do cíngulo, ele passa por debaixo da foice interhemisférica e vai para o outro lado. Isso aqui geralmente é a representação do desvio da linha média. A herniação central, né, que é as estruturas centrais aqui do tálamo, ele hernia. A herniação do úncus, né, que está ali junto à porção medial do lobo temporal. E também a herniação das tonsilas cerebelares através do forame magno. Essas aí são as principais herniações que aparecem para a gente. Tá? Aqui novamente, ó, tem uma herniação do úncus, o úncus aqui medianizado, né? Sempre que você não consegue ver o líquor muito bem aqui nas cisternas da base é porque tem uma herniação uncal, beleza? Oblitera aqui, ó, isso aqui, essa topografia aqui, é a topografia do mesencéfalo. Você tem que conseguir ver muito bem aqui o líquor ao redor do mesencéfalo. Sempre que você tem uma dificuldade de ver líquor ao redor do mesencéfalo é porque geralmente tem uma herniação uncal associada. Aqui tem uma herniação uncal dos dois lados, tá? Tanto o úncus direito quanto o úncus esquerdo medianizou e gera aí... Por que isso é importante, né? Por que é importante diagnosticar? Porque o úncus ele vai comprimir o mesencéfalo. E lembra lá que o mesencéfalo ele tem centros importantes aí de controle de respiração, né? Então, você levando um efeito expansivo em cima desses centros vitais, isso aí pode contribuir para a morte do paciente, tá? A LAD, o que é a lesão axonal difusa? A lesão axonal difusa é um diagnóstico que você vai basicamente ver na ressonância magnética, beleza? O que acontece? Quando ocorre o trauma, ocorre o cérebro basicamente chacoalha dentro da calota craniana. E os neurônios, eles arrebentam, tá? E sempre que há uma rotura de um neurônio, ocorre um sangramento associado. Isso é muito difícil de ver na tomografia computadorizada, mas é muito fácil de ver na ressonância magnética, né? Essa aqui é uma sequência que a gente chama de SWI. A sequência SWI é uma sequência para ver calcificação e também para ver sangue. E ela se manifesta com um hipossinal, ou seja, ela fica muito preta, né? Esses pontinhos aqui. Isso tudo aqui é sangue, tá? Que aconteceu no contexto de trauma. Então, isso aqui é uma lesão axonal difusa. Então, vários foquinhos aqui relacionado aí à lesão axonal traumática. Qual que é a importância disso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo, né? O pai dele teve um trauma, um acidente de automóvel, e ele ficou assim, ele ficou acamado, né? Ele não teve assim uma lesão muito bem caracterizada na tomografia. Então a suspeita para esse paciente que ele ficou aí rebaixado, né? Ele teve uma queda no sensório dele, foi a lesão axonal traumática. E quando fez a ressonância magnética foi identificado aí esses múltiplos foquinhos, né? Então, a LAD sempre acontece naqueles pacientes. Ela sempre acontece em traumas de grande energia, né? De grande impacto, porque o cérebro chacoalha lá e tem a rotura de neurônio, então sangra. E sempre que tem um paciente que a tomografia computadorizada ela está desproporcional com a clínica do paciente, no contexto de trauma, provavelmente isso aí é uma LAD, tá? Uma lesão axonal difusa. Além da sequência SWI, a sequência de fusão também tem achados, né? Esse hipersinal, né? Fica branquinho aqui na sequência de fusão. Isso aqui é muito comum
aí de lade. Observe que sempre tem lesão no corpo caloso, né? É muito comum ter aí lesão axonal traumática, né? Lesão axonal difusa, comprometendo aí as fibras do corpo caloso. Beleza? Bom, agora vamos passar para outro diagnóstico muito importante também, que é a trombose venosa cerebral. Por que é diagnóstico importante isso aqui? Porque isso aqui passa muito batido, tá? É muito comum aí o clínico não pensar nessa possibilidade. É muito comum o radiologista comer bola nisso aqui. E é um diagnóstico que aparece aí com a relativa frequência, né? Eu costumo ver mais ou menos, em média, uma trombose venosa cerebral por semana, tá? Então é um diagnóstico que aparece. E o grande problema da trombose é que, como há uma trombose das veias, o tecido cerebral ele não é drenado adequadamente. E começa a ocorrer ali um engurgitamento, né, de sangue venoso, e isso aí leva a uma isquemia venosa, tá? Então, a trombose venosa ela é responsável por 1% dos eventos isquêmicos. Ela é bem comum no sexo feminino, tá? Ela é mais frequente no sexo feminino. Não tem uma preferência por idade e ela tem uma clínica arrastada, né? Paciente com cefaleia, náusea. E à medida que vai piorando o quadro, vai piorando aí as consequências no parênquima, vai piorando os sintomas. O paciente ele pode também abrir o quadro com crise convulsiva. Já peguei vários casos aí que o diagnóstico só foi feito com as crises convulsivas. Aqui só para lembrar aí mais ou menos a anatomia do sistema venoso, né? A gente tem o seio sagital superior, né? O seio reto, seio sagital inferior, a veia de Galeno, e lá atrás a gente tem o seio transverso, né, seio sigmoide, e aqui drenando para veia jugular, beleza? O diagnóstico ele já é suspeitado na tomografia sem contraste, beleza? Então aqui nas veias cerebrais internas elas estão bem mais brancas do que o habitual. Isso aqui acontece porque às vezes estão trombosadas e o trombo agudo ele geralmente é branco na tomografia computadorizada. Então você observa aqui que nesse caso aqui é um diagnóstico bem sutil. Isso aqui não, se a pessoa não olhar com atenção, não ter uma clínica, se a história não tiver detalhada para o radiologista, tem uma alta chance dele comer bola, né? Essa paciente aqui ela tem 24 anos, né? Então uma moça jovem, um cefaleia em uso crônico aí de anticoncepcional. Sempre é muito comum a associação de anticoncepcional no paciente com trombose venosa. Quando faz a injeção do contraste venoso, não há contrastação das veias cerebrais internas. Então aqui a gente tem aqui nessa paciente aí que eu mostrei para vocês, uma trombose de veia cerebral interna, né? Uma trombose profunda, tá? Do sistema venoso profundo. Observem aqui nesse corte de tomografia que parece que há uma hipoatenuação do parênquima encefálico nessa região aqui, né, mais evidente, aqui do lado esquerdo também tem, porque isso aqui é um edema que tem no parênquima encefálico, um edema por congestão venosa, beleza? Aqui na angiotomografia venosa, beleza? A falha de enchimento aqui nessa topografia aqui, mostrando que se há falha de enchimento é porque tem um trombo ali preenchendo parcialmente. Observe aqui, ó, no bulbo jugular, também que há uma falha de enchimento nessa região. Aqui um quadro mais importante, observem aqui essa hipoatenuação, né? Também mostrando aí um edema venoso pela trombose venosa aqui também nessa região, tá? Na ressonância magnética, ela se manifesta geralmente aqui, ó, no seio reto, na confluência dos seios, tem um hipersinal que não é normal da gente ver isso. Essa aqui é uma sequência T1, tá? Uma sequência T1, então ela é muito boa para ver trombose venosa, não tem contraste nessa sequência, e aqui só mostrando aqui um material com hipersinal, preenchendo aí o seio reto e o seio sagital superior, tá? Nesse caso aqui, mostrando aqui a congestão venosa da trombose venosa, tá? Pegando aqui a região tálamo capsular bilateral. Quando a gente observa na sequência com suscetibilidade magnética, já tem aqui uma certa transformação hemorrágica, beleza? Então aí são quadros aí mostrando da trombose venosa. Aqui também, ó, veias medulares muito pretas na sequência SWI, né? Por quê? Porque tem trombo preenchendo as veias, tá? Isso aqui é uma sequência sem contraste, mas você não pode ver veia preta desse jeito. Da mesma forma que as veias cerebrais internas, aqui
veia cerebral interna muito preta, né? Então, na sequência SWI, mostrando aí também o trombo. Aqui uma sequência volumétrica T1 com contraste, mostrando também a falha de enchimento parcial que tem, ó, nesse paciente aqui é bilateral, trombo aqui preenchendo, ó, o trombo é esse material pretinho dentro do seio, tá? E o contraste ao redor. A gente não pode ver material dentro de seio igual isso aqui, tá? Se tiver um material desse jeito aqui, é porque é trombo. Então aqui só alguns achados na tomografia e na ressonância. Observe aqui na tomo sem contraste, trombose de veia cerebral interna, a veia está mais branca do que o habitual. Na ressonância magnética é mais fácil de ver essa congestão do parênquima encefálico, né? O parênquima fica congesto, e se isso aqui não for resolvido, começa a ter transformação hemorrágica, até que tem uma transformação hemorrágica lobar. E aqui na sequência pós-contraste, que é muito boa para ver seio, o material preenchendo o seio venoso, tá? No diagnóstico aí da trombose venosa. Uma coisa que é interessante falar: não é necessário a ressonância magnética para o diagnóstico da trombose venosa por imagem. A própria tomografia computadorizada, ela já dá esse diagnóstico muito bem, tá bom? Não precisa pedir aí a ressonância para isso. Se o paciente ele tem uma clínica suspeita, né, uma clínica favorável, geralmente o ideal é fazer a angiotomografia venosa junto com a tomo de crânio, tá? E caso o radiologista suspeite disso, ele mesmo já vai fazer uma sequência pós-contraste, tá bom? Aqui novamente, mostrando aqui a falha de enchimento nessa região. Essa aqui é um exame de angiotomografia venosa. Observem que aqui há uma falha de enchimento extensa nessa região, né? Aqui, essa região aqui do seio sagital superior tinha que estar preenchido por contraste, e na verdade não houve o preenchimento de contraste, né? Aqui olhando na vista coronal. Isso aqui é porque tem uma trombose do seio sagital superior, tá bom? Isso aqui é importante falar porque o radiologista ele sempre tem que estar atento à densidade do seio venoso, né? Porque o paciente, o médico, ele às vezes ele não tem a suspeita, ele não tem a experiência para pensar na trombose venosa. Então, se a gente vê um seio e o seio estiver muito denso, o que é um seio muito denso? Quando você mede a densidade, né, você coloca uma bolinha no meio do seio e ele dá a densidade disso, se tiver uma densidade superior a 70 unidades Hounsfield, é porque é muito provável que aqui tenha uma trombose venosa, tá? Agora, isso aqui é importante falar que é afetado em algumas situações, como por exemplo o paciente com anemia, esses números aqui eles não são válidos, beleza? E é isso. Agora vamos falar também num diagnóstico chamado de dissecção arterial. Esse diagnóstico aí eu acredito que ele não é um diagnóstico muito disseminado na graduação, tá? A dissecção arterial na graduação a gente está acostumado geralmente com dissecção de aorta, mas não muito com vaso cerebral. E por que é importante a dissecção arterial? Porque, lembrando que são as artérias carótidas internas e as artérias vertebrais que fazem a vascularização do parênquima encefálico. E sempre que há um comprometimento de algum desses vasos, né, um entupimento, o paciente está suscetível a ter um acidente vascular encefálico, tá? Então, a dissecção arterial ela é uma causa de AVC em 25% de pacientes em meia idade. Tá? Então, esses pacientes jovens que estão tendo AVC tem que descartar com certeza se ele está tendo dissecção arterial, né? Não é normal você ver aí um paciente de 30, 40 anos ter um AVC, né? Então, se está tendo isso, tem que buscar aí afastar aí a dissecção arterial. Geralmente, a dissecção arterial ela acontece nos segmentos extracranianos, tá? Ela não acontece no vaso que está lá dentro do cérebro, né? Ela, por exemplo, ela pega geralmente a artéria vertebral no trajeto extracraniano dela, e também a artéria carótida interna. Quando ela pega as carótidas internas, elas geralmente poupam os bulbos carotídeos, né, e o segmento intracraniano. Lembra lá que a artéria carótida comum ela se divide em artéria carótida externa e interna. E a porçãozinha proximal ali é o bulbo carotídeo. Geralmente disseca depois do bulbo carotídeo até entrar no crânio, né? Geralmente não disseca dentro do crânio, tá? No exame sem contraste, a gente vai ver normalmente uma hiperatenuação, porque isso aqui é o trombo
na falsa luz, né, o trombo na falsa luz, dando essa imagem crescente de hiperatenuação, tá? E quando você faz a angiotomografia, observem aqui a carótida interna direita e aqui a carótida interna esquerda, ela fica afilada, né? Então, sempre comparar na angiotomografia, o calibre dos vasos não é normal você ter uma assimetria significativa de uma carótida interna como a de cá. Observe como essa carótida interna esquerda, ela está bem mais afilada do que a carótida interna direita, tá? Aqui uma reconstrução sagital, que eu acho que é interessante para vocês verem, né? Mais ou menos nesse ponto aqui, teve uma dissecção arterial e um afilamento distal do vaso, tá? Aqui progrediu com a formação de um negócio que a gente chama de pseudoaneurisma, né? É muito comum estar associado ao pseudoaneurisma com a dissecção arterial. Aqui, novamente, mostrando aqui, ó, nessa reconstrução, o afilamento da artéria carótida interna esquerda, né? Em decorrência da dissecção arterial, tá? Então, é isso que acontece, né? Quando disseca, tem uma falsa luz, e essa falsa luz, ela cresce, né? O trombo em formação cresce e afila o calibre da luz verdadeira. E esse calibre da luz verdadeira afilado, ele promove um hipofluxo intracraniano, propiciando aí o diagnóstico propiciando aí o acidente vascular encefálico. Nas artérias vertebrais, é mais comum você ver aí o trombo mural, né? Observe aqui que nessas duas artérias carótidas internas aqui, a gente observa dissecção arterial, acontece isso, tá? Então, aqui o calibre afilado e do lado esquerdo bem mais afilado. Tá? Nesse paciente aqui, ele tinha síndrome de Marfan, então lembrar aí que paciente com colagenose é muito comum acontecer aí essas dissecções arteriais, tá bom? Na ressonância magnética, o que a gente observa geralmente? O trombo ao redor da luz verdadeira, né? O trombo decorrente aí da dissecção arterial, ele tem um hipersinal, tá? Porque o sangue, na fase aguda, ele tem um hipersinal, então na sequência T1 tem um hipersinal. E aqui, novamente, aqui, o trombo relacionado aí à dissecção arterial com hipersinal em T1. Beleza? Olha que tragédia. Esse paciente do sexo masculino, de 33 anos de idade, com cefaleia há 5 dias, tem uma história familiar aí de aneurisma, e aí foi fazer a investigação. Olha aqui que a gente vê, dissecção arterial nas duas artérias carótidas internas, tá? A gente aqui tá no compartimento extracraniano ainda. Observa que tem uma bolinha central, essa é a luz verdadeira, e em volta uma meia-lua com um hipersinal, isso aqui é o trombo ao redor, né? Isso aqui tá na falsa luz, e aqui também do lado esquerdo a mesma coisa, tá? Uma dissecção arterial das artérias carótidas internas bilateral, tá? E com um afilamento de maneira mais importante do lado esquerdo. Aqui na angiorressonância arterial intracraniana, a gente consegue ver aí o sinal de fluxo, né, que é essa bolinha aqui branquinha, mais branca, e em volta dela, também com hipersinal, o trombo aí relacionado à dissecção arterial. Tá? Essa outra paciente aqui com dor na nuca, é muito comum essa sintomatologia, né? Olha aqui também as duas artérias vertebrais dissecadas, né? Olha o calibre aqui dessa artéria carótida interna direita, e em volta, né, com o hipersinal, a gente consegue ver aí a dissecção arterial. Observe aqui que as artérias vertebrais, principalmente do lado direito, bastante afilada, tá? Então aí vale também a mesma pergunta. Qual é o método mais sensível para fazer o diagnóstico da dissecção arterial? Com certeza é a ressonância magnética, a angiorressonância, porque aqui você consegue ver com clareza o trombo mural, tá? Mas se o paciente ele tá com a sintomatologia de dor cervical, ou mesmo tá com aí um AVC e você faz uma angiotomografia e tem um afilamento do calibre do vaso, né, a gente já suspeita também um afilamento extenso do calibre, ou seja, não é uma placa ateromatosa extensa, né? É muito difícil você ver uma placa ateromatosa comprometendo um grande segmento, né? Pegar todo esse segmento aqui de um vaso. Geralmente, afilamentos extensos que pegam ou as artérias vertebrais ou as artérias carótidas internas, isso aí acontece por dissecção arterial. Então, você vai suspeitar disso na angiotomografia, mas ver o trombo mesmo com facilidade na ressonância magnética, tá bom? E olha aqui mostrando aqui a consequência, né? Olha esse paciente aqui, ó.
A carótida interna aqui, esquerda, bolinha pretinha certinha do lado. E a carótida interna direita, contralateral, afilada, olha o sinal de fluxo aqui, bolinha pretinha. E em volta dela tem essa meia-lua, né? Que é o trombo mural no contexto de dissecção arterial. Sempre é muito frequente a gente ver nos pacientes que fazem dissecção arterial cursarem com AVC, né, o acidente vascular encefálico. Essa aqui, portanto, é uma sequência de fusão, tá? A sequência de fusão é a sequência mais sensível para o diagnóstico de AVC isquêmico, né? A gente observa esse hipersinal, né? Fica branquinho na sequência de fusão, e isso aí geralmente é AVC, um paciente com clínica aguda, tá? Aqui a gente está em território de fronteira interna, né, e geralmente dissecção arterial, sempre que a gente entope um vaso completamente, né, um vaso assim, extracraniano, a gente geralmente vai ter AVC em território de fronteira. Tá? Aqui também, olha aqui, ó, o paciente com déficit motor à direita, né, observa a carótida interna direita dele normal, a carótida interna esquerda muito afilada, né, o vaso em si, o fluxo é o pretinho, é a bolinha. E em volta do vaso, né, é o trombo mural com hipersinal, tá? E aqui em cima, né, a gente consegue ver na sequência de fusão, aí essas áreas de restrição na sequência de fusão, né, mostrando aí o AVC pra gente. Lembrar que a sequência de fusão é a melhor sequência de imagem para avaliar o AVC isquêmico agudo, tá? É muito superior à tomografia computadorizada. Aqui também, novamente, né, já sendo repetitivo aqui, outro caso aqui de de dissecção arterial, né, que a gente observa o trombo mural. Aqui o importante afilamento da artéria vertebral esquerda, né, mostrando aí pra gente. Perdão, desculpa, essa aqui é a artéria carótida interna esquerda, tá? E aqui a bifurcação dela, né, geralmente forma um biquinho aqui a hora que começa a dissecar. Observem que tem tipo um biquinho aqui, não é uma estenose tão abrupta, forma um biquinho e aí afila. Tá? Agora vamos falar do diagnóstico mais importante, né? Um diagnóstico que aparece com frequência, que é o acidente vascular encefálico, e ele é de extrema importância na radiologia, porque a gente sabe que tempo é cérebro, né? Então vocês estão aí fazendo estágio aí na UPA, no SAMU, os professores de vocês falam aí para vocês que o tempo é fundamental aí para salvar vidas, né? Salvar tecido cerebral. Esses dias aí, tem umas 3 semanas, o Dr. Drauzio Varela fez aí uma reportagem no Fantástico. Não sei se todos viram, eu recomendo muito a ver para entender a rotina de um grande serviço no contexto de AVC, né? O uso dos trombolíticos, né? Ou mesmo da trombectomia mecânica, salvando o parênquima e melhorando realmente a vida aí dos pacientes. Tá bom? Então, o AVC isquêmico, vamos falar primeiro dele. O paciente com AVC isquêmico, geralmente, vocês já viram, né, que a gente tem que fazer a investigação com a tomografia computadorizada, tá? Por quê? Qual que é a função da tomo? Primeira coisa, afastar sangramento, né? Ver se essa suspeita de AVC, ela procede, né? Ou se aquilo ali é um AVC hemorrágico. Né, afastar aí coisas que possam mimetizar um AVC, né, pode ser um tumor, pode ser um sangramento, pode ser um hematoma subdural dando sintomatologia. E se for um AVC, você vê a extensão do AVC. Porque tem AVC que a gente vai trombolizar, e tem AVC que ele é tão extenso que você não vai trombolizar. Outra coisa, a gente avalia a circulação colateral, né, tem paciente que às vezes ele tem um vaso grande comprometido, mas ele tem um AVC pequeno. Por quê? Porque geralmente tem uma circulação colateral competente, né? E as complicações do AVC aí que a gente vai falar. Então, olha aqui. Essa aqui é uma hemorragia intraparenquimatosa na região tálamo-capsular, tá? Então, isso aqui é um AVC hemorrágico. Geralmente acontece no contexto de paciente hipertenso, tá? Então, isso aqui não é um AVC isquêmico, isso aqui a gente não vai trombolizar, tá? O tratamento é totalmente diferente. E aqui nessa outra paciente aqui, ó, esse volumoso hematoma subdural, já observem que o hematoma subdural ele até faz um nível aqui mais pretinho, uma fase mais pretinha e outra fase mais branquinha, né? Isso aqui é porque teve uma degradação de parte da hemoglobina, então não é um hematoma subdural novo. E ele está dando aqui um efeito de massa importante, né? Dá um desvio da linha média, colaba o ventrículo lateral esquerdo, tá? Então isso aqui o tratamento é cirúrgico, isso aqui não é para trombolizar. Então daí a importância da tomografia.
No diagnóstico aí do AVC hemorrágico, né, quando você vê o hematoma, você tem que localizar o hematoma, né, falar para o cirurgião, dar as dimensões dele e ver as complicações. Né, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse paciente aqui ele tem que operar, porque está dando um efeito expansivo muito grande, tá desviando linha média. Então, sempre que tem desvio de linha média, o caso geralmente é cirúrgico, tá? No protocolo do acidente vascular isquêmico, isso aqui é importante, muito importante falar. Até 6 horas do ictus, né, que o paciente teve sintomas, por exemplo, o paciente passou mal lá na Ponte Branca, né, e aí ele foi transferido para Mineiros e, até 6 horas de sintomatologias, o que você vai fazer de exame para esse cara? Você vai pedir uma tomo de crânio sem contraste e uma angiotomografia arterial intracraniana, os 2 exames, beleza? Porque às vezes você está numa fase muito precoce, mas e ainda não tem manifestação na tomo. Tá? Lembrar que uma tomo de crânio sem contraste normal não afasta o AVC. Ela só não confirma e também fala que não tem outro diagnóstico diferencial. Mas se você faz uma angiotomografia, você consegue ver um vaso ocluído, né? Então aí você consegue facilitar o diagnóstico. Tá? De 6 até 24 horas, você tem que fazer uma avaliação clínica, né? E também uma ressonância magnética. Eu acredito que o pessoal da neurologia já falou sobre o score do NIH, né, que você vai fazer uma avaliação clínica do paciente com o acidente vascular encefálico e você vai fazer um mismatch clínico radiológico. Ver se a imagem está muito pior do que a clínica, né, como é que tá, e se compensa, né, você vai ver se a imagem ela tá uma imagem discreta para uma clínica exuberante, dizendo pra gente que a gente tem uma área de penumbra grande. Tá? Então, se você tem muito sintoma e pouca área de AVC, isso aí você tem um mismatch clínico-radiológico, ou seja, você tem uma área de penumbra e esse paciente ele compensa fazer um tratamento para ele. Tá? É importante aqui também falar para vocês sobre o protocolo de Aspects. Tá? O protocolo de Aspects ele foi desenvolvido no Canadá, lá em Alberta, e eles fizeram, como a maioria dos AVCs, eles são em território de artéria cerebral média, né, o critério de Aspects, né, o protocolo de Aspects, o que ele faz? Ele demarca as regiões de irrigação da artéria cerebral média e você dá 10 se o paciente ele não tem nenhum sintoma e vai retirando um ponto para cada região comprometida. Então, por exemplo, na região dos núcleos da base, a gente tem o núcleo caudado, a cápsula interna, o núcleo lentiforme e a ínsula. Cada região dessa, ínsula, lentiforme, cápsula interna e núcleo caudado, tem um ponto. Então, se for comprometido cada uma dessas regiões, se tira um ponto da nota do paciente. E também aqui em território de M1, M2, M3, né, que são os raminhos aí da artéria cerebral média. M4, M5 e M6. Então, você faz um corte ali mais ou menos no nível da região núcleo capsular, tá? Então, aqui tem 7 regiões para você avaliar, né? Mais posterior, uma parte mais média, uma parte mais anterior, e essas 4 aqui, que eu tinha falado, e você sobe o corte no momento em que não há aí mais região nucleocapsular, em que você só vê a substância branca, né? Que é o famoso centro semioval, só a coroa radiada, e aí tem o M4, M5 e M6, então você tira pontos disso aí. Então, se o paciente ele tem 10, pegou aqui M4 e M5, você tira 2 pontos dele, ele fica com 8. E por que isso é importante? Porque você só vai trombolizar um paciente se ele tiver um aspects maior do que 7, tá? Então, se ele tem um aspects de 7, por exemplo, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, 10 menos 3, 7. Esse cara ele já não vai para trombólise, tá? Por quê? Porque você já tem um AVC extenso e aí você já aumenta o risco de sangramento desse cara. Então, você não tromboliza. Então, geralmente, por exemplo, aqui no nosso serviço, onde eu trabalho, no Hospital do Coração, a gente sempre tem que falar o aspects para um neurologista. Tá? Veio lá, veio a suspeita lá, tal, aspects 10. Quer dizer, não vi nada, né, sugestivo de AVC isquêmico agudo. Papo, igual semana passada, teve um aspect 5, pegou 5 regiões. Então, esse cara ele não vai para trombólise, tá? Então, quais são os achados tomográficos na tomografia? A gente tem uma perda da diferenciação de substância branca e cinzenta. Por que acontece isso? Normalmente a substância cinzenta ela é mais branquinha do que a substância branca, né?
Ou seja, ela é mais hiperatenuante, ela é mais hiperdensa. Isso na tomografia. Quando tem o AVC, tem um edema citotóxico. E tudo fica branco, então você perde a distinção entre o córtex e a substância branca. E isso ajuda muito a gente a diferenciar, por exemplo, às vezes, uma área de isquemia de um tumor ou do edema vasogênico, né? Isso aqui é um achado muito importante para a radiologia. Uma indefinição de núcleos da base, né? Você não consegue ver aqueles núcleos da base que eu mostrei para você. Tem uma perda da faixa insular, vou mostrar isso também. A artéria cerebral média mais densa, porque tem um trombo ali dentro dela. Né? Lembra lá quando eu mostrei a trombose venosa? O seio ele ficava mais branco por causa do trombo. Né? E aqui, no caso, a artéria cerebral média também fica mais branca, né? Fica mais densa por causa do trombo dela. E a perda da sulcação. Isso aqui é uma coisa meio óbvia, acontece porque tem na área de isquemia, ela tem um edema citotóxico, né? No edema o tecido cresce e apaga o suco. Então aí é outro sinal pra gente, tá? Aqui então, observe aqui a região nucleocapsular esquerda, como você consegue ver muito bem aqui o núcleo caudado, cápsula interna e o núcleo lentiforme. E do lado direito, você tem uma perda da diferenciação, né? Tudo parece que ficou meio preto desse lado. Então, isso aqui é a indefinição dos núcleos da base. Isso aqui é indicativo de AVC isquêmico. Também aqui uma perda da faixa insular. Observe do lado direito que a ínsula, você consegue ver muito bem o córtex dela em toda ela, né? Isso aqui você tem que ver. Você sempre tem que ver o córtex da ínsula. E aqui do lado esquerdo, a ínsula vem, e nessa região aqui, ó, parece que apagou o córtex da ínsula. Isso aqui também é um indicativo de AVC, tá? Aqui, para mostrar a artéria cerebral média densa, observem aqui que a artéria cerebral ela fica toda branquinha desse lado, porque tem um trombo aqui. Isso aqui, às vezes, você não vai ver imagem de AVC, mas o paciente com a clínica sugestiva de AVC, né? Você viu, foi presenciado que ele teve um déficit neurológico focal e súbito. Você faz a tomo, às vezes não tem nenhum daqueles outros sinais que eu acabei de mostrar, não tem um apagamento, não tem edema, não tem nada, mas tem a artéria cerebral média densa. Por quê? Trombosou esse vaso, né? Tem um trombo aqui preenchendo, compara com a artéria cerebral média do outro lado, você nem consegue ver ela direito, né? Que é essa atenuaçãozinha aqui, ó, e essa de cá bem branquinha, tá? É outro sintomas. Então, essa aqui, aqui no hospital, geralmente a gente preenche lá na hora que faz o exame, né? O paciente, ele vem para fazer o exame. O que acontece, né? O paciente que ele chega com uma clínica de AVC, é acionado um BIP no hospital, né? Aciona o radiologista, o neurologista, o clínico do PS, a enfermagem, o protocolo AVC. Então esse paciente ele tem que chegar e ir fazer a tomografia em 10 minutos, tá? E ele tem que ir com 2 veias pegas. Então, na hora que ele faz o exame, tá o radiologista, o clínico e o neurologista do lado, tá? Então lá a gente preenche no próprio prontuário, vem uma folhinha do protocolo AVC, em que a gente dá a nota, né, pinta aqui o que foi comprometido, dá a nota e mostra para o radiologista, a gente assina isso aqui, e a gente pinta para o radiologista, para o clínico, né, vem esse papelzinho aqui, e aí, por exemplo, se tiver trombosada a artéria basilar, a gente vai lá e pinta com a caneta, trombosou aqui na basilar, tá? Então, ele veio, né, fez a clínica, e lá na própria sala de tomografia é feito aí a trombólise, né? Então o paciente ele tem que vir para a tomografia já com 2 veias pegas. De um lado para pegar o contraste, injetar o contraste para fazer a angiotomografia, para você ver se tem alguma oclusão de vaso, e do outro lado a veia pega para você injetar o trombolítico, tá? Então veio lá, veio Aspects 8, Aspects 9, Aspects 10, ali mesmo na tomografia você vai fazer aí o trombolítico, tá bom? Se o paciente ele tem uma trombose extensa, né? Pega aí, tem um Aspects de 5. Ou ele tem hemorragia associada, né? Aí você não vai fazer a trombólise, beleza? Então, na tomo sem contraste, a gente sempre procura a artéria cerebral densa. A gente vê isso nos cortes de 2 milímetros, tá? São os cortes finos. E a lesão no parênquima, né? Isso aí é mais fácil de ver em corte mais espesso, né? Então, você consegue ter uma sensibilidade melhor. Sempre que faz AVC, né, o técnico envia para a gente um volume ali mais ou menos com 60 imagens, que são os cortes de 5 milímetros, são os cortes grossos. É aqui que você vai procurar a área de isquemia no parênquima. E
também envia o corte volumétrico, né? Os cortes de 2 milímetros que vão vir ali com 150, 160 imagens, tá? E olhar também a angiotomografia para ver se a gente consegue ver aí algum vaso trombosado, tá? Aqui também da mesma forma, se você mede a densidade da artéria cerebral média densa e ela está maior do que 57, isso aí provavelmente é um trombo ali no contexto do AVC. Aqui mostrando aqui também, ó, isso aqui é uma coisa que a gente faz pouco em mineiros, tá? Eu fiz pouquíssimas vezes, né? Porque me foi pedido pouquíssimas vezes. Na suspeita do AVC, o ideal seria que o médico solicitasse a tomo sem contraste e a angiotomo, né? Aqui só mostrando, olha, a artéria cerebral média direita, preenchida pelo contraste, normal, e a artéria cerebral média esquerda vem aqui, pum, no meio do segmento M1 esquerdo, tem uma falha de enchimento por causa de trombo aqui, tá? Isso é importante, por quê? Porque os pacientes que eles têm o trombo até o segmento M1, o radiologista intervencionista ou a neurointervenção, ela consegue vir até aqui e tirar o trombo de dentro dessa região e liberar, tá? Isso aqui o Drauzio até mostrou lá no documentário lá do Fantástico, né, que eu tinha falado para vocês, e esses pacientes eles têm uma melhora importantíssima, né? Outra coisa que a gente consegue ver é o dot sign. O que é o dot sign? Um ponto branco, né? Isso aqui é um raminho da artéria cerebral média, no caso aqui do lado esquerdo, né? Observa que você não pode ver pontinho branquinho aqui na fissura silviana. Então, a gente sempre procura a artéria cerebral média densa e também o dot sign, né? Que é esse pontinho branco aqui nessa região. Beleza? Lembrar que no começo, às vezes, os pacientes eles não têm nenhum achado na tomografia, tá? Nenhum achado por imagem, embora ele tenha uma clínica típica de AVC, e às vezes você vai conseguir ver uma oclusão no vaso. Olha aqui, a artéria basilar toda ela trombosada. Tá certo, pessoal? Bom, então era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Esses diagnósticos, né, são diagnósticos aí que aparecem com frequência na prática clínica de vocês. O AVC, sem dúvida nenhuma, é o que mais preocupa, porque você tem que ter uma conduta rápida para salvar a vida daquele paciente, e ele pode ter complicações aí catastróficas, né? Lembrar dos diagnósticos diferenciais que podem mimetizar o AVC, né? O hematoma subdural, hemorragia, o AVC hemorrágico, né? Próprio tumor, né? Com frequência a gente vê aí pacientes da UPA com clínica de AVC, uma clínica assim que lembra AVC, mas aí quando a gente vai ver, na verdade, é um hematoma subdural, né? Então é um AVC, não é um AVC, é uma causa cirúrgica que você vai curar o doente. E lembrar também das outras coisas, né? O trauma ele aparece com muita frequência, né? Muito, vocês vão ver isso aí, assim, sei lá, a rodo. E dos casos menos frequentes, né? Da trombose venosa, sempre lembrar de trombose venosa. Paciente do sexo feminino, nova, né? Paciente nova, que está fazendo uso de anticoncepcional. Paciente oncológico, né? São pacientes que eles têm uma predisposição aí maior a fazer trombose, né? Que tiver com uma dor de cabeça diferente, uma dor de cabeça que mudou o padrão, tem que avaliar e descartar a trombose venosa. E também da dissecção arterial como causa aí de AVC isquêmico. Pacientes que eu já tive a dissecção arterial, por exemplo, já tive paciente que lutando jiu-jitsu tomou um tranco no pescoço, sacou a vertebral. Já tive paciente, né, tem uns 3 ou 4 casos de pacientes fazendo crossfit, né, às vezes ele toma um tranco no pescoço lá errado e no crossfit seca a artéria vertebral. Então cuidado aí com o pescoço nas práticas de esporte. Paciente corredor de montanha, né, que usa aquelas mochilas com reservatório de água, ou mesmo ciclista, e aquela mochila fica batendo no pescoço, de secar a artéria carótida interna. Então são alguns casos, né, importantes, né? Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá, podem entrar em contato comigo. Quem não me tem aí no Instagram, me adicionem lá, fiquem à vontade para perguntar, sempre coloco alguns casinhos lá, ou passa pro Vinícius e o Vinícius me repassa depois, a gente conversa, tá bom? Espero aí mais pra frente poder contribuir com mais aulinhas para vocês, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus.